Olá, meus amigos, muito boa noite. A gente aqui de novo conversando com vocês, bastidores da política. Agora o Canoa Sem Filtro deixou de ser Canoa Sem Filtro, passou a ser bastidores da política. E a parte do Sem Filtro passou a ingressar o quadro agora do Entrevista Sem Filtro. O convidado de hoje, Paulo Aguiar, foi vice-prefeito de Lagoa da Canoa, tem um histórico de serviços relevantes no município, tem uma participação na história política de Lagoa da Canoa, e a gente vai conversar hoje aqui sobre os temas que envolvem o cenário político de Lagoa da Canoa, não ficando restrito somente ao cenário político de Lagoa da Canoa. A gente vai conversar também sobre a história de vida de Paulo e temas relevantes da conjuntura política do estado de Alagoas. A gente vai ter esse bate-papo e a gente começa agora. Boa noite, Paulo. Boa noite, Tiago. Boa noite, amigos de Lagoa da Canoa, ouvintes e que estão assistindo o seu programa, esse podcast. Então, a gente está aqui à disposição, estamos para contribuir com o seu programa, trazendo as informações e as coisas que a gente vai debater aqui referente à Lagoa da Canoa, discutir a conjuntura política nua do estado de Alagoas. Estamos à disposição. Vê só, eu não quero que você fique igual Jairzinho, não. Jairzinho, eu tive que dar uns carão nele, porque ele veio querendo ficar todo empolado para falar. Eu quero que você fique à vontade. Não, tranquilo. Viu? A gente vai... quando foi a nossa primeira gravação, a nossa primeira transmissão aqui, eu disse que era uma situação nova para mim. Eu faço política, atuo na política e na mídia só na parte escrita desde 2010, como você bem sabe. E, assim, para mim isso tudo também era novo, mas a minha ideia de falar sobre política era de falar de uma forma descontraída mesmo, porque não é um assunto que todo mundo gosta de se prender para assistir, né? Então você tem que dar um jeito de chamar a atenção e eu acredito que o jeito que prende mais a atenção hoje num assunto que é tão polêmico, que é a política, é você falar de um jeito que a pessoa que está lá assistindo e ouvindo entenda e absorva o conteúdo, né? Então, eu pergunto a você, Paulo, conta um pouco para a gente. Eu já conheço um pouco da sua história, mas como o propósito do canal Bastidores da Política é divulgar o ambiente político da Canoa e de Alagoas de um jeito diferente, para um alcance maior, eu queria que você contasse um pouco para a gente da sua história, como se iniciou na política de Lagoa da Canoa, para fazer com que você chegasse ao posto de vice-prefeito e hoje um dos maiores articulistas políticos lá do município. Obrigado pela deferência, né? Agora, a gente começou, eu nasci em Lagoa da Canoa, né? Sou nascido e criado, como se diz, nasci lá no sítio Boa Vista. Ainda hoje existe lá a casinha que eu nasci. E que, assim, quando eu fui me entendendo de gente, né? Sempre estudei lá em Canoa, depois tive que vir para Arapiraca, mas quando eu comecei a me entender de gente, eu comecei a me interessar por política. E acho que o ser humano hoje, como você disse aí, tem que ter um senso político, ele tem que ter um senso crítico e também discutir a política. Infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, essa capacidade de discutir política ela ficou de lado porque isso gerou muito conflito, muitas brigas. Mas a gente precisa voltar a discutir política de forma sadia, respeitando a opinião dos outros e discutindo o que é melhor para o país, o que é melhor para o estado e para o nosso município. Então a gente começou lá, eu fui candidato a vereador lá em 88, com 22 anos, fiquei na primeira suplência e o prefeito que eu apoiei na época foram 5 candidatos em Lagoa da Canoa. Cinco candidatos? Hoje em dia não se vê isso, né? Não, porque quando quem está no poder não exerce uma certa liderança, todo mundo acha que pode ser prefeito. Então, o que ocorreu na época é que o prefeito não tinha assim, uma liderança, apesar de ter 6 anos de mandato. Então, todo mundo achava que podia ser prefeito. Inclusive, o candidato dele foi o 5º colocado. Então, eu fui candidato a vereador, fiquei na primeira suplência e fui convidado pelo prefeito, já que tinha
participado ativamente da campanha e o prefeito ganhou, para ocupar a Secretaria de Administração do município. Naquela época não tinha reeleição ainda? Não, naquela época era 89, né, o mandato foi de 89 a 92, e eu fui secretário de Administração. Era praticamente uma secretaria geral, porque não havia outras secretarias. Foi durante o mandato, foi criada a Secretaria de Saúde, Finanças era Tesouraria, e eu pude, dentro do possível, contribuir muito com o desenvolvimento de Lagoa da Canoa. Naquela época, muita gente carente, não existia esses programas sociais. Você imagina. Lagoa da Canoa, na verdade, é uma cidade relativamente jovem, né? É jovem, 61 anos. ela é de 62, né? Vai fazer 63 anos. E Lagoa da Canoa, desde que, antes mesmo apesar de ser novo, mas muito mais jovem do que a idade da cidade, eu sempre me interessei pela história do município. Tanto é que comecei a fazer um livro, escrever lá, rabiscar um livro e não concluí, mas pretendo um dia lançar um livro com toda a história política de Lagoa da Canoa, porque eu, modesta parte, conheço toda a história desde muito antes da emancipação. As brigas, os dois grupos antagônicos que existiam. Então, completando aí, Tiago, eu fui secretário de administração durante esse período. Depois fui candidato novamente a vereador, não ganhei eleição, fiquei na primeira e segunda suplência. E de lá para cá, eu ocupei também outros cargos de gestão, principalmente na época do Jairzinho. Eu fui secretário de governo, fui secretário de agricultura, né, fui chefe de gabinete, então a gente tem uma experiência. E a política de Lagoa da Canoa, a gente se sente convocado a participar. Eu sou do município, eu tenho conhecimento político, eu tenho um senso crítico, gosto da política. Então, é a política do meu lugar, eu não posso ficar fora. Então, eu sempre participo de uma forma ou de outra, até quando não fui candidato, sempre participei ativamente da campanha, como coordenador, ou apenas acompanhando, fazendo visitas, mas eu sempre participei ativamente da política da Canoa, porque eu acho que como cidadão, e que mora no lugar, que nasceu no lugar, eu digo que nasceu, mas assim, você chegou, a gente se conheceu ano passado, não foi isso? Isso. E assim, você desde o início. Privilégio. Desde o início, o privilégio foi meu. Desde o início que eu percebi que você tinha, assim, além de gostar de política, você tinha um interesse em Lagoa da Canoa, de ver o município prosperar. Você é casado com uma pessoa de lá, né? Isso. E de qualquer forma faz parte. E você, mesmo estando fora, você chegou e assim mostrou uma preocupação, mostrou que tem interesse no desenvolvimento do lugar, que o lugar se desenvolvendo, todos nós ganhamos, todos nós nos desenvolvemos. Na verdade, eu tenho assim uma dúvida do porquê, qual a razão que não existe no município, e aí você pode me explicar, claro, de uma maneira até melhor, por que é que não existe no município o incentivo a culturas que possam ser autossuficientes do ponto de vista de gerar riqueza para o município, que a riqueza não fique restrita para o dono da terra, no caso, fazer a colheita da sua lavoura e aí vender para fora. Quer dizer, quando eu falo de gerar riqueza para o município, eu me refiro à questão da empregabilidade. Eu sei que hoje existe, sim, o problema desse excesso de auxílios. E aí, quando o empregador ele quer trabalhar dentro da lei, você é um operador do direito, sabe bem disso, o empregador quer trabalhar dentro da lei, aí o empregado diz, não assine, porque se assinar eu vou perder meu benefício. Eu sei que existe essa dificuldade, até para se cobrar as razões pelas quais não existe o fomento de algumas culturas para aumentar a geração de emprego e renda no município. Mas eu queria que você me explicasse mais por que hoje a economia de Lagoa da Canoa é tão restrita a como a prefeitura pode oferecer de benefício para esse ou aquele agrupamento. Eu acho que o que tem que ser feito é investimento na agricultura, como você falou. Existem programas do governo federal de alguns anos, que é o PAA, que é o Programa do Alimento, a compra, né, direta do agricultor do município, em que o município é obrigado a comprar, acho que é 70% da produção do município.
existe o programa da agricultura familiar. Então, nós precisamos, todo mundo do sítio, que às vezes estuda um pouquinho, quer vir para a cidade para arrumar emprego. Mas nós precisamos prender as pessoas no sítio, que elas fiquem à vontade no sítio e que recebam do poder público ajuda, as condições para que ela lá possa produzir. O que é que a gente tem? Essa coisa de você comprar do município. Muita gente trabalha de atravessador. O cara lá não planta nada, às vezes tem um terreno, mas não planta, não tem as condições, não planta, não tem uma irrigação. Então, ele compra de fora para fornecer ao município. Então, aquele dinheiro que podia circular no município, Circula fora. já começa circulando fora. Então, eu acho que a gestão, a gente tem municípios em Alagoas que tem um programa que conseguiu deixar muita gente no campo, que conseguiu gerar emprego e renda produzindo no campo. Canoa, a gente, infelizmente, não tem. Mas não há, na sua avaliação, não há hoje, por parte da atual gestão, que continua a mesma, né? Trocou só de protagonismo, de figura, pelo menos no papel, trocou de figura protagonista. Não há essa preocupação da gestão municipal? Pelo menos assim, no mandato passado eu não vi. Né? A gente vê que tem uma feira da agricultura familiar, ela foi desativada. Foi criada a feira do fumo no mandato anterior e foi desativado também. 2016, 2020. Isso tudo não foi criado ainda na época do ex-prefeito Jairzinho. Então, são assim, incentivos para que o povo pudesse comercializar o fumo no próprio. O povo vem para Arapiraca, vai para Caraíbas, quando comercializava lá, no local em Canoa. Então, isso tudo gera renda, né? Porque você precisa do trabalho das pessoas que estão ali para botar o fumo no carro, para tirar o fumo, para uma coisa e outra. Tudo isso gera. E a feira em si, né? Já traz novos personagens, o pessoal vem de fora. Tudo isso é um conjunto que traz para o município renda. Mas, infelizmente, tudo isso acabou. Né? A gente não tem mais a feira da agricultura familiar. A gente tem essas compras, mas elas muito maquiadas com essa compra de produtores que fornecem. Produtor da canoa fornece produto, só que o produto não é produzido na canoa, o produto é produzido fora. Ele compra de terceiros, né? E é assim, eu acho que precisa uma política agrícola que volte com incentivos, né? A gente tem a Emater, acabou a Emater, que dava assistência técnica ao homem do campo, hoje não existe mais, mas isso não impede que o município tenha técnicos, tenha uma equipe, tenha um departamento dentro da Secretaria de Agricultura que possa fomentar isso, que possa trazer isso. Entendi. Você falou, como a gente combinou, a gente não combinou pauta nenhuma, né? Não. Eu lhe convidei para cá. E eu disse a você que fique à vontade de perguntar o que você achar então, viável. Você falou aí que conhece a história da canoa antes mesmo da emancipação, falou da polarização que existia. Do que você conhece da história da canoa, esse ambiente de polarização que existia antes, no passado, é o mesmo de hoje? Com a diferença, né? A polarização antiga era feita em cima do serviço prestado, né, dos vapores, da liderança realmente política. Hoje a gente não tem mais como... E na bala também. Às vezes na bala. Então hoje a gente não tem como medir isso, porque são muitos recursos, muito dinheiro gasto numa campanha. A gente tem assim, em que eu não sei como é que se expressa a vontade do povo, a verdadeira vontade do povo. Porque quando você gasta milhões numa campanha, você não pode confirmar que você é líder, que você tem uma liderança forte. Porque o voto não é um voto... Mas aí, nesse caso, eu lhe pergunto, é muito mais uma provocação do que uma pergunta. E de quem é a culpa nesse caso? Porque, assim, se gasta milhões numa campanha, onde a gente sabe que legalmente tem o teto, né, estipulado pela legislação eleitoral, como que cada cargo é delegado a gastar, legislativos, cargos majoritários e cargos proporcionais. Então, a que se justifica esse gasto de milhões? A culpa está, nesse caso, em quem?
no político que oferece ou no cidadão? Esse tema eu ia abordar com você, você apenas se adiantou. Tá, a culpa está no político que oferece ou no cidadão que pede? É um jogo de gato e rato, né? O político acha que engana o eleitor e o eleitor acha que engana o político. E a gente vê que, infelizmente, a gente se sente constrangido. Eu fiz uma campanha para vereador em 2012. Como foi? Eu levei minha proposta, que eu sempre achei que eu poderia fazer um grande trabalho no legislativo. Eu gosto de usar a palavra. Eu, lógico, não sou uma pessoa analfabeta, sou hoje advogado. Sempre achei que eu podia fazer um trabalho no legislativo. Só que fui para a campanha. E aí, quando eu chegava, conversava com as pessoas, algumas pessoas entendiam e tudo, mas muitos a proposta era indecente, né? O cara não queria saber do que eu iria fazer como vereador para o município. Ele queria saber quto era que eu tinha No bolso para para deixar dar de ali material. pelo Então, voto. a gente teve, na época, eu tive 3,80% dos votos válidos, deu, na época, 414 votos, muitos votos. Para a época, sim. Para quem ganhou de mim, ganhou com 500 votos. E assim, eu gastei o mínimo na campanha, porque não existe campanha sem gastar, né? Claro. Você roda, você tem um carro, você tem material de campanha, você tem. E, para fins de esclarecimento, naquela época não existia o rigor da legislação eleitoral que é exato, os limites. E eu gastei o mínimo e tive essa votação. Enquanto que depois eu soube que quem ganhou de mim gastou 250 mil reais naquela época. Então, as campanhas hoje de vereador, principalmente, elas são feitas com dinheiro. Aí a Justiça Eleitoral ela começou a estipular um teto. E aí um valor como limites. Isso só existe completamente fora existe da na realidade, legislação. Né? A gente sabe vereador que gasta 500 mil reais. Eu ia chegar nesse né? ponto. Candidato a prefeito vai gastar 12, 15 milhões, quando o limite foi 159 mil reais. Então você faz de conta que faz a prestação de conta. Você faz a prestação de conta lá, não gasta nem o limite. Mas a gente sabe que a campanha, a gente só em olhar na campanha você sabe que. Então hoje o cenário é a figura do político finge que diz a verdade e a Justiça Eleitoral finge que acredita. E isso, principalmente, Tiago, para vereador, isso tem uma consequência drástica. O vereador é o fiscal número 1. É a ponta da lança. É a ponta da lança. É o cara que pode fiscalizar em loco. Ele está ali no município. Ele pode vistoriar uma obra. Ele pode ver irregularidades aqui e ali. Enquanto que você vai esperar um TCU, Tribunal de Contas da União, a CGU, Tribunal de Contas do Estado, que vão analisar papéis. Quando chega com 1 ano, 2 anos, aí vão analisar. Às vezes o prefeito tem as contas rejeitadas depois de 1 ano. Muitas vezes o prefeito fica inelegível por improbidade administrativa depois de 4, 5, 6 anos. E o vereador não, ele está ali como fiscal para acompanhar tudo. A Câmara de Vereadores ela tem o poder de abrir uma CPI, de instalar uma CPI para apurar irregularidade, de caçar o mandato dos vereadores, do prefeito, mas não faz por quê? A gente sabe a história de todas as câmaras, de 90%, 99% das câmaras, principalmente de Alagoas e do Brasil. Aí não funciona, o vereador não funciona, faz de conta que tem sessão, o prefeito manda o projeto, já está aprovado antes mesmo de se reunir. Então não há fiscalização, é o dinheiro público que é gasto de qualquer forma, de qualquer maneira, e o cara que seria eleito para fiscalizar isso, aí o cara gasta 500 mil numa campanha. Tu acha que o cara está preocupado em atuação parlamentar, em alguém que vai criticar o trabalho dele na Câmara? Pô, nem para a sessão vai. Realmente. Eu disse que vou começar a fazer isso na Canoa, começar a ir para sessões que eu quero observar. Acompanhar, exatamente, acompanhar o trabalho do Legislativo. Você falou aí, e eu concordei, o papel do vereador, a figura do vereador, ele é a ponta da lança, é muito o mais importante, importante. É a figura dentro da pirâmide de personagens políticos que compõem, né, os degraus até presidente da República. O vereador é a base que sustenta todo esse arquétipo, todo. É a base.
Eu concordo com você. Nesse sentido, tem um jargão jurídico até que eu gosto muito de repetir. Muitas vezes a gente fica sabendo eu particularmente trabalho com informação, e em 99% informação de bastidor. Não por acaso o nome do nosso podcast é Bastidores da Política. Trabalho com informação de bastidores, mas mesmo você sabendo que a informação é verdadeira, um jargão jurídico que diz que não é o que você sabe, é o que você pode provar, que vale. É o que vale. São as provas. São as provas. Que hoje, num ambiente de insegurança jurídica que a gente vive no país, já não estão valendo tanto. As provas já não estão valendo tanto. Eu estou vendo com muito perigo, eu estou vendo com muita preocupação, e a gente vai chegar lá nesse ponto. Aqui é só uma observação, a questão do ativismo judicial. Tanto de um lado quanto do outro. Os juízes, eles perderam a linha. Quando o dever do juiz seria falar somente nos autos, hoje o juiz está querendo fazer questão de conceder entrevista, de dar palestra, de aparecer. Não acho que esse seja o papel do juiz. Mas, enfim, eu fiquei sabendo de campanhas para vereador lá em Lagoa da Canoa que se gastou R$900 mil. Aí, quando você bota... Quanto é o salário de vereador hoje em Lagoa da Canoa? 4.500, 5 mil reais. Aí, quando você multiplica esses 5 mil reais... Vamos botar 6. Quando você multiplica esses 6 mil reais, eu gosto de... eu quero fazer a conta porque eu gosto de 6 mil reais vezes os 48, vai... 288 mil reais. E o resto? 500. De onde é que vai se tirar o resto? É por aí. Né? É por aí. E aí a gente fica se perguntando novamente, recai na mesma pergunta, de quem é a responsabilidade, nesse caso, por eleger um vereador que foi capaz de gastar R$900 mil numa campanha. Do vereador que se propôs a aceitar gastar essa fortuna, ou do eleitor que vendeu o voto e, consequentemente, não vai ter direito de cobrar absolutamente nada. Com certeza. Né? Hoje a gente vê que o povo não cobra do vereador o trabalho que ele deve fazer na Câmara. O vereador deve acompanhar como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a merenda escolar, como é que está a farmácia lá básica do município, como é que estão as estradas, como é que... Fiscalizar de uma forma geral. Igor Barata até, né, com gás, Igor, assim, tá. Eu estou gostando de ver o trabalho dele. Apesar de até o momento ele estar só, mas ele tem feito um trabalho assim, que é acompanhar, é fiscalizar, que é o papel do vereador. Que é o papel do vereador. E as pessoas não estão acostumadas, as pessoas elas começam a estranhar, porque aparece alguém que, de repente, começa a fazer o trabalho para que ele foi eleito. Eu até conversei com ele e o sentimento tem sido justamente esse mesmo aí. Tem causado um incômodo muito grande no cenário político de Lagoa da Canoa essa postura de Igor, porque justamente recai no que você disse aí. Não estavam acostumados com essa postura. Os gestores não estão acostumados com fiscalização. Nem com contraditório, né? O pessoal quer usar o dinheiro público de qualquer forma. Veja o orçamento secreto, veja as emendas PIX. Como é que o meu dinheiro, o seu, que a gente paga imposto, o cara quer gastar lá como de qualquer forma, sem ninguém saber quem liberou, para onde foi, como foi gasto. Ô, meu irmão, aí está muito claro. Se você não quer ter transparência, se você não quer que ninguém saiba, é porque uma parte desse dinheiro vai ter um destino errado. Não atinge seu fim. Vai para o bolso de alguém. Porque se é liberado, se vai fazer a obra, se vai se destinar realmente àquilo que foi proposto, pode liberar aí, divulgue. Mas não é assim. A gente sabe das comissões, a gente sabe das propinas, e ninguém quer ser fiscalizado. Agora, quer gastar o nosso dinheiro, que a gente trabalha 5, 6 meses no ano para pagar imposto. 6 meses no ano para pagar imposto. Fora o que a gente já paga
nas compras. O Exato. imposto é embutido, né? Todo mundo paga imposto. Aí você vê pessoas que às vezes não têm esclarecimento, que são pessoas leigas. Eu sou pobre, não pago imposto. É, Meu irmão, tudo que você compra, tem o imposto imposto está lá embutido. embutido. Se não tivesse imposto, você compraria uma cesta básica com R$ 100. É igual aquela história, com a alta do dólar, diz, ah, mas eu não recebo em dólar. Então o Brasil precisa se politizar, precisa cobrar. Mas vamos começar pela canoa, Vamos lá. que é um É Brasil. É Brasil. E é um serviço, eu vou dizer, eu tô há um tempinho na canoa e eu tô vendo que é um serviço complicado de você tentar politizar as pessoas, né? Esse espaço que eu criei aqui e que tenho que agradecer o apoio de todo mundo que seguiu o perfil, peço novamente, siga o perfil Bastidores da Política, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube Bastidores da Política. Eu já disse aqui, torno a repetir, esse é um veículo de comunicação para a gente falar de política de um jeito que você que está acompanhando a gente assista, entenda, possa divulgar a informação. Então, eu conto com o apoio de vocês, certo? Eu, como eu ia dizendo, sinto ainda dificuldade de informar para as pessoas que esse veículo, esse podcast, o objetivo desse projeto é fazer com que as pessoas comecem a raciocinar, pensar diferente. Aqui não é um veículo de comunicação pautado com um objetivo eleitoreiro. Partidário. Não. De forma nenhuma. É tanto que vou fazer aqui, tomar a liberdade até de interromper esse bom bate-papo para fazer o convite, que muita gente mandou mensagem para mim, dizendo convide, então eu estou convidando aqui agora. Tanto a prefeita Edilza Alves, quanto o secretário Elialdo Alves estão convidados a participar aqui, vão ser muito bem tratados aqui no espaço, tá certo? Eu já disse em outras oportunidades, não levem para o pessoal a crítica. Eu sei que em Lagoa da Canoa não existe um ambiente muito propício à recepção da crítica, nem ninguém, não é todo mundo que aceita a crítica, né, Paulo? Você sabe muito bem disso. Então, a Canoa, existe hoje um ambiente de polarização muito grande que eu comparo muito ao de torcida organizada. É torcida organizada. A população de Lagoa da Canoa ela não está preocupada se o político A ou o político B vai desenvolver a cidade, vai implementar políticas públicas que beneficiem o desenvolvimento da cidade. A cidade de Lagoa da Canoa ela está dividida hoje entre... Quer mais um pouquinho de café, meu filho? Cafézinho mais, tá bom. Para a gente esquentar o bate-papo. Que a população de Lagoa da Canoa hoje ela está dividida entre quem quer ver o Jairzinho Lira de volta na prefeitura, custe o que custar, e quem quer ver o grupo liderado hoje, não sei até quando, pela ex-prefeita Tainá Veiga, ou, eu costumo brincar, e é só uma brincadeira aqui, viu? A prefeita, de fato, permaneça comandando a prefeitura. É um jogo de torcida organizada. Mas você que já fez parte, já jogou, como é um jogo de torcida organizada, você que já jogou nos dois times, eu quero que você me conte como é você ter jogado pelo Fluminense, pelo Vasco e hoje está jogando pelo Flamengo. Como foi essa transição? Conte um pouquinho da história de quando chegou na construção política para você ser alçado ao cargo de vice-prefeito, a sua saída e hoje está fazendo parte do grupo liderado por Jairzinho. Não, antes eu tinha participado 12 anos do grupo do Jairzinho. Desde que Jairzinho chegou na Canoa, existia uma gestão do ex-prefeito Lauro de 8 anos. Aquela coisa que cansou o povo, que o povo não tinha alternativa. E não tinha ninguém no município que tivesse as condições, que tivesse disposição financeira e de enfrentar a campanha. E aí Jairzinho chegou e tudo. E nós fazíamos parte já da oposição. E aí a gente apoiou, né? E fiquei 12 anos com ele.
8 dele, com mais 3 do sucessor. O meu grande problema foi com o sucessor. Foi a pessoa que ele indicou, que antes da eleição nós tínhamos uma amizade, depois ele se transformou. Poder subiu a cabeça? Eu assumi a Secretaria de Agricultura e comecei a fazer um trabalho que revolucionou, e com 1 ano e pouco ele me tirou da secretaria, porque disse que eu estava causando ciúme aos vereadores, que o meu nome estava bem. Eu acho que ele tinha que estar grato e satisfeito com isso, mas ele não ficou. Então, o que aconteceu é que foram vários atritos. Nesse intercâmbio, eu formei o partido. Eu tinha um partido já, mas aí eu consolidei o partido, convidei algumas pessoas para fazer parte do partido, inclusive convidei o doutor Zé Alberto, estava afastado da política canoa, não queria mais saber da política canoa, e ele veio fazer parte, e a gente formou um grupo. E o prefeito da época, que era o indicado pelo Jardim, ele ao invés dele se unir a esse grupo, ele tentava de todo custo desmanchar o grupo, como se fosse uma ameaça a ele. E eu sendo parte da gestão. Então, isso tudo, a gente formou o grupo e o grupo decidiu que gostaria de ter um espaço na chapa majoritária. E aí foi quando começou as negociações, as conversas. Eu rompi com o prefeito da época, mesmo com a secretaria eu rompi, e ele me convidou para o aniversário dele, que era um lançamento da candidatura à reeleição, e eu não fui e ele me exonerou. E aí eu fiquei livre, né? Fiquei livre. Mesmo assim, procurei o Jairzinho na época, a gente conversou umas 2, 3 vezes, e eu sempre pautando que o grupo, eu não estava falando por mim, estava falando pelo grupo, desejava a vaga de vice para ter uma representação. E aí o que ocorreu foi que nós não tivemos essa resposta, não foi concedida, e eu não podia decidir só. Até porque o pessoal que estava no grupo queria enaltecer o grupo, queria enaltecer até o meu nome. E aí a gente, com uma longa conversa e tudo, conversamos umas 4 vezes depois. Tive uma proposta de conversar com a oposição, que na época era o doutor Lauro, e a gente terminou ele fazendo uma escolha por alguém que não era do grupo, como o esposo da atual prefeita hoje, e nós rompemos e terminamos nessa construção sendo vice da oposição. Então foi uma coisa assim, que não foi à toa, não foi de graça, né? Foi uma coisa, tanto foi construído para formar o grupo, como foi destruído pelo gestor da época. Mas nós demos a oportunidade de permanecer no grupo, mas com esse espaço de serviço. E qual foi o peso? Muito bem, houve essa mudança, né? Vocês deixaram de integrar a base comandada por Jairzinho. A base comandada por Jairzinho Lira, vocês deixaram de integrar e passaram a integrar o bloco da oposição. Qual foi o peso da ida do agrupamento de vocês na construção desse processo político que acabou resultando na eleição de Tainá, 2016, salvo engano? Eu diria a você aqui, sem modéstia, que nós definimos uma candidatura e definimos a vitória. Porque sem a nossa presença, sem o partido do qual eu era presidente e comandava... Qual era o partido? O Democratas. Não haveria nem candidatura. Nem candidatura da oposição haveria. Então, a gente pesou de tal forma que é como se a gente tivesse oxigenado um sangue novo lá no grupo, que todo mundo se animou, que todo mundo... Lógico que depois que cada um começa a ter os seus privilégios, receber seu salário, não vão dizer que eu estou certo, né? Vai dizer que eu traí, que eu fui... Não. Nós tivemos um peso enorme. Nós fomos responsáveis pela primeira eleição da Tainá. Aí, Tainá foi eleita, né? Eu digo, em algumas avaliações que eu fiz, muito por obra do acaso,
E aí eu não tô... Ela não nem sonhava, ela nem Então, pensava em ser eu candidata, lembro que eu né? acompanhei inicialmente esse processo A por fruto candidatura de uma dela, impugnação a do candidatura, Lauro. não, a candidatura foi uma fatalidade. O Lauro recebeu vinha respondendo a um processo e durante a campanha a gente descobriu, da pré-campanha descobriu que ele já tinha recebeu a sentença de que estaria afastado 8 anos, que não poderia ser candidato. E aí surgiu o nome dela. Eu, na época, como presidente do Democratas e o doutor Zé Alberto fazendo parte, nós já tínhamos assumido um compromisso com o Lauro. Só que eu disse a ele, eu digo, olha, nosso compromisso era com o Lauro. Então, se o senhor quiser ser candidato, a gente vai brigar, porque a gente está apoiando. Ele disse que não tinha interesse, que não era candidato, e o Lauro indicou a Tainá e nós aceitamos. Fomos para a campanha com ela e ganhamos as eleições. Aí é onde eu entro nessa questão da importância, digo até que fundamental, do papel de vocês nessa eleição, porque a Tainá ela não tinha lastro político nenhum, né? Porque a gente não pode. Uma coisa é o lastro político que pertencia, não sei o tamanho que é hoje dessa importância, acho que muito menor, o lastro do Lauro hoje é muito menor. Mas a época era o lastro político dele, ela não tinha lastro político nenhum, então daí o papel fundamental que vocês tiveram o agrupamento que você fazia parte, você e todo o pessoal do Democratas teve nesse sentido de decidir a eleição. Por que da escolha dela? Não tinha outro nome? Em 2016 não tinha outro nome? Veja bem, como você disse... Ou foi uma decisão unilateral? Não, o capital político era dele, na época, né? Que ele era a oposição, e nós, como estávamos no grupo, tínhamos iniciado a conversa com ele, e era pré-candidato a vice dele. É como eu disse, eu não tinha condições financeiras de ser candidato. Então, eu não tinha como. O meu grupo era muito pequeno também. Então, ele indicou ela e ela já estava participando da campanha conosco. Né? Mas ela nem sonhava antes de ser candidata, que ela não queria nem que ele fosse candidato, porque achava que ele não ganhava contra o Jairzinho. E nós aceitamos o nome dela, fomos para a campanha com ela, até porque era um nome mais fácil de conversar com o povo, já que não tinha sido candidata a nada, né? Nunca tinha ocupado o cargo, a não ser de primeira-dama durante pouco tempo. E a gente foi para a campanha com um discurso de mudança, de renovação, aproveitando muito as falhas e a administração do atual prefeito, que era horrível. E a gente, com o discurso, com a campanha de pé no chão, nós ganhamos a eleição por 234 votos. Pequena margem. Margem. Chegou a 1% do eleitorado? Não, né? Nem a 1%. Acho que não. Dá não. Não chegou nem menos do que isso. Pronto. Mas é como você disse, mas daí, depois que se ganha, muitas pessoas mudam e acham que ganhou só. Acham que eram predestinadas, acham que não precisa, que não precisou de ninguém, que ninguém foi fundamental. E aí começa a desvalorizar, começa a escantear, começa bem ali no início, mas depois... Mas em 2016, quem foi o vice dela foi você? Fui eu. E qual foi o ponto de ruptura? Eu pensei que tinha sido o Dr. Zé Alberto, em 2016. O Dr. Zé Alberto foi na passada. Na passada, certo. Qual foi o ponto de ruptura? O ponto de ruptura que muita gente nem... Às vezes eu converso, mas as pessoas às vezes não têm um conhecimento profundo. É o seguinte, a questão, eu era o vice, estava dentro do grupo, estava tudo bem, mas infelizmente por trás já se trabalhava o nome do Dr. Zé Alberto. Ele com alguns amigos, com algumas pessoas, e ela foi aceitando isso. Então, não foi o fato de eu ser substituído, foi o fato assim da forma como foi conduzido o processo de substituição, sem o menor respeito, sem a menor consideração.
E eu tive com ela algumas conversas que ela me convidava para que a gente pudesse discutir e que ela queria me manter no grupo, que era viável para ela, né? Era cômodo. Assim, manter o vice atual E ter o apoio e do ter, antecessor. ter o candidato a vice ali e ter o antecessor, o atual no grupo, para mostrar que não houve desunião e tudo. Só que aí a gente começou umas 4 vezes. Aí e sempre nas conversas eu colocava que podia abrir mão, como abrir. Só que aí eu fiz uma pergunta a ela, uma pergunta assim, que tinha o objetivo de saber qual era a intenção dela, e o esposo dela estava presente. Eu digo, vamos dizer que eu aceite, numa boa, eu fique no grupo. Se eu for candidato a vereador, você me apoia? Então, veja bem, para uma pessoa que foi fundamental lá atrás, para a eleição dela, e ela dizer, não, tudo bem, não foi assim a resposta. Não, porque a Edilza está vindo para o grupo, com o Elialdo, quer ser candidata, mas o vereador não aceita. Só que a Edilza tinha sido contra ela. A Edilza tinha abandonado o grupo dela e tinha ido para o grupo do Jairzinho. Então ela não podia nunca comparar a minha situação com a da Edilza. E ela foi taxativa, disse, não, porque vai criar ciúme para os vereadores e tudo mais. Então, a partir daquele momento, eu senti que não havia comigo a menor consideração, o menor respeito. Eles queriam, assim, me aniquilar politicamente. Ainda me fez a proposta de trabalhar na campanha com ela como se eu fosse o vice sem o seu candidato. Para que a gente pudesse repetir o que a gente fez em 2016. Então, são fatos, eu digo aqui claramente, com a consciência tranquila do que estou falando a verdade. As pessoas às vezes criticam o Paulo, mas não é assim. Eu acho que a gente tem que ter valor, e o valor da gente, a gente não pode esperar que os outros deem. Jamais. A gente que tem que ter o nosso valor. Exatamente. Né? Porque se você não se der o devido valor e eu não fizer o mesmo comigo, como é que você vai me respeitar e eu vou poder respeitar você? Eu levei a minha família para votar, né, na gente. Meu pai ficava questionando. Eu disse, não, pai, foi uma decisão política, explicando a ele que é um senhor de 92 anos ao qual eu tenho o maior respeito, é meu exemplo de vida, de dignidade. E ele me questionava. Eu disse, não, vou votar por você. Então, muita gente da família que nunca tinha votado no grupo da oposição do Lauro votou. A gente foi a base fundamental da primeira eleição. Você acha hoje a segunda não se fala, porque a segunda aí nós fizemos uma campanha de pé no chão na primeira, né? Sem dinheiro. A segunda aí foi milhões e milhões, não tinha mais campanha que deveria ser uma campanha barata. Se você conquista o povo no primeiro mandato, você vai dar uma campanha barata. Aí a gente vai voltar para a pergunta do início desse nosso bate-papo. A culpa, nesse caso, recai sobre quem? Sobre os personagens que atuam no cenário político de Lagoa da Canoa. E aí, quando eu digo os personagens, eu digo de um lado e de outro. Os personagens que atuam no cenário político de Lagoa da Canoa, ou isso aí está enraizado na cultura popular do eleitor de Lagoa da Canoa? Isso mudou muito. Eu acho que de um tempo para cá, o eleitor fica muito esperando a eleição para tirar proveito. Parece que é aquela coisa de eu vou esperar o momento para conseguir alguma coisa. Mas eu fiz a você a pergunta do porquê que não existe, por parte do poder público, aí fica restrito não só ao poder público municipal, mas estadual também, só que a gente sabe que só chega benefício para o município quando da esfera estadual, quando existem movimentações na esfera estadual para beneficiar aquele município, né? Eu perguntei a você no início desse nosso bate-papo o porquê que não existe o fomento, e você citou a agricultura familiar e cultivo de culturas locais, né? Que é a agricultura, no caso, para gerar emprego e renda no município.
não houve esse comportamento por parte dos personagens que se revezaram no poder, no comando da Prefeitura de Lagoa da Canoa, e hoje a população se coloca nessa situação de esperar de eleição em eleição para tentar colher o que não colhe pela falta de expectativa, ou as pouquíssimas expectativas de futuro que a cidade oferece. É verdade. Eu acho assim que as pessoas elas têm que ter um trabalho de conscientização que não é fácil, porque as pessoas estão viciadas. As pessoas passam, às vezes, 3 anos sofrendo, precisando da saúde, de uma cirurgia, de um exame, né? Às vezes quer uma oportunidade de trabalho, não consegue durante 3 anos. No ano da eleição, você consegue um trabalhozinho lá, você consegue o exame, que é obrigação do município, você consegue uma cirurgia, que é obrigação do município, que recebe recursos federais, e aí você diz, não, eu estou devendo favor, eu vou pagar. Então, Complicado. é essa consciência que não é fácil, nem todo mundo está disposto. Eu não tenho mais paciência, porque eu faço política há 40 anos em Lagoa da Canoa, e eu não tenho hoje mais idade nem paciência de tentar conscientizar alguém. Eu participei de uma campanha de cabeça erguida e achando assim que eu estava apoiando o meu nome para o município. Por quê? Pelas condições que estavam colocadas. Você falou aí do Estado. Hoje não há apoio do Estado para a Lagoa da Canoa. Por quê? Porque o governador Paulo Dante tinha um compromisso com o Jairzinho. Você acha que esse compromisso foi cumprido? Olhe o tema da entrevista, viu? É entrevista sem filtro. Tranquilo. Eu acho assim, o comportamento do próprio Jairzinho, ele demonstra que foi cumprido. Então, eu não vejo ele com reclamação, pelo menos às vezes que a gente conversou, mas não vejo ele com reclamação. Jairzinho é um político de grupo, ele integra a base que é liderada. Sim, mas o Paulo Dantas, ele jamais vai dizer, Paulo Dantas não, pelos Calheiros, ele jamais vai dizer que a gente já está entrando no bate-papo da conjuntura estadual, mas vamos tocar o bar. Ele jamais vai reclamar publicamente. Pode. Sim, mas se ele não reclama, não sou eu que não tenho acesso ao governador que vou aqui criticar o governador. Então eu, na condição de comunicador, critico. Eu acompanhei. Não, tudo bem. Acompanhei. Eu não posso criticar, por quê? Porque se ele não fala nada, né, eu acho que tá tudo bem. Porque quem tem um contato é ele. Uhum. Quem sabe da forma que o governador ajudou ele lá em Canoa é ele. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu não tenho conhecimento, não tenho assim, ele não me relatou nada. Então eu não vou. Eu só acho assim, a perspectiva que tinha Lagoa da Canoa com o governo Paulo Dantas, ela agora, né, porque o grupo político não tem ninguém no estado. Se fosse Renan Filho o governador, você acha que de alguma forma o comportamento poderia ter sido diferente? Eu não vejo a diferença, porque o Paulo Dantas, veja bem, ele não é candidato à reeleição. Certo. Ele não pode ser. O senador tem demonstrado que não vai. Então, não tem por que ele estar fazendo média com ninguém, com a oposição. Entendeu? Ele pode até fazer para conquistar para alguém. Não, nem média com ninguém. Pois é. É diferente do Renan Filho. O Renan Filho queria ser candidato a senador. Fez muita média na Canoa, achando que ia ter o apoio e não teve. Quebrou a cara. Você tocou num ponto, e é verdade, eu avaliei isso. Eu disse, olha, Renan, eu já avaliava, não considerando os cenários municipais, mas o cenário macro de Alagoas, eu já avaliava quando o Renan estava no segundo mandato dele. Para mim, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores governadores que o Nordeste já teve, porque eu sou de Sergipe, eu acompanhei como Alagoas era, e ela era uma antes de Renanzinho e passou a ser outra. Né? Tem um político lá
no meu estado, em Sergipe, José Carlos Machado. Ele já foi vice-governador duas vezes deputado federal, vice-prefeito de Aracaju. Quer dizer, ele tem uma trajetória muito exitosa na política. E ele me disse uma vez que não entende como Alagoas, que antes era um estado de cenário de terra arrasada, passou a ser o que é hoje, e Sergipe, menor estado da federação, regrediu em comparação com Alagoas. Não é que Sergipe regrediu, que eu estou acompanhando lá também, e eu sei os esforços que o governador Fábio Mentidieri tem feito para continuar, que a plataforma de campanha dele, é o primeiro mandato dele, é geração de emprego e renda. E ele vem cumprindo isso. Mas vamos voltar para cá, para Alagoas. Eu observava de Renanzinho, de Renan Filho, esse comportamento. Ele quer abraçar os que já são dele, mas quer abraçar a oposição. Ele quer o voto de todo mundo para se eleger, para ser eleito senador. E aí, quando você... É aquele ditado antiguíssimo, né? Ou você acende vela para Deus ou para o diabo. Verdade. Para os dois não tem condições. Você falando isso, Tiago, eu me lembro muito que a gente inveja de Sergipe. Que a gente achava a classe política de Sergipe muito unida em torno do Estado. E Alagoas desunida. Porque Sergipe teve uma época que era mais bem sucedido do que Alagoas. Na representatividade federal, teve essa época. Teve. E Sergipe, por ser pequeno, um estado menor da federação, mas teve o ministro João Alves lá na época. Alagoas sempre teve alguém lá na ponta, mas a gente sentia essa falta. E o Renan Filho, eu acho que o que fez ele fazer um grande governo foi a questão do Renan Pai. O Renan Pai conseguiu a questão da negociação da dívida do Estado. Passou Theo Vilela, que ele apoiou, passou alguns governadores, e ele nunca teve interesse. Com o Renan Filho, que era filho dele, ele conseguiu fazer, junto ao governo federal, a renegociação do Estado, da dívida do Estado. Uhum. Alagoas pagava 50 milhões mensais. Esse débito foi suspenso e só voltou a pagar depois de um ano com parcelas menores. Então, veja bem, o Estado economizou durante um ano 50 milhões de reais, deu 60 milhões de reais. E aí teve outras coisas. Também ele é um cara desenrolado, então fez um grande governo. E hoje é um nome assim que... Né, então, ele hoje mexe muito com o povo. Então, os apoios políticos... Eu não sei como é que vai se costurar esse cenário para 2026, né? Muito se fala que há uma possibilidade muito grande de os Calheiros e Lira estarem juntos. Consequentemente, os dois grupos em Lagoa da Canoa não poderão marchar diferente, porque vão ter os mesmos candidatos. Não sei de que forma poderia se dar essa construção na cidade, mas como é que você vê essa possibilidade? Eu aprendi que em política já tem um ditado que diz, o cara diz, a única coisa que eu nunca vi em política foi boi voando. Mas o resto a gente já viu tudo. Então, veja bem, esses caras eles não pensam em ninguém, eles pensam na sobrevivência política deles. Verdade. O que é que ocorre hoje? O MDB do Renan Calheiros tem 80 prefeituras, né? 70 alguma coisa. O PP do Arthur tem 30 prefeituras. São 2 vagas para o Senado. Então, a gente não pode duvidar de um acerto aí, porque é o seguinte, são 2 votos. O cara lá do Arthur Lira vai votar no Renan e no Arthur. E o cara do Renan vai votar no Renan e no Arthur. Pode ser que não. Não. Essa é a teoria. Isso é a teoria. O que pode mudar aí é o voto consciente, que a gente vê que só existe mais em Maceió.
que é o segundo voto. O JHC, ele tem uma dificuldade hoje no interior. Ele tem Maceió. Que não vai ser revertido até 2026. E poderia ser, se ele conseguir ter no interior os apoios, mas ele não tem. Ele depende muito do Arthur para cogitar ser candidato. Porque o Arthur tem, vamos dizer, 35 prefeituras. O MDB tem quantos? 70 e alguma coisa. Então, veja bem. Então, a gente vê que eles podem fazer um consórcio aí, um entendimento para que os dois briguem pelas duas vagas. E aí escanteia JHC. E JHC, seu interior, não funciona. Né? Então, tudo pode acontecer. Até porque ele está sofrendo já um desgaste. Tudo pode ser. Na eleição passada. O JHC ele já está sofrendo um desgaste em razão da possibilidade da tia dele ser indicada para o Tribunal de Justiça. Né? Porque ele tem que aí abrir mão do PL e ir para um partido da base do governo Lula, para poder garantir a indicação de uma parenta. Que acredito que é o que vai acontecer. Sim, mas aí o que tem que ficar demonstrado é que ninguém, em política, a gente às vezes tenta diferenciar, mas todo mundo é igual, só pensa em si. É verdade, é verdade. Né? Então, o Lucas, tá para mim aqui? Tá. Então, vocês prestaram atenção no que foi que o Paulo falou agora, né? Você que fica tentando defender uma bandeira de torcida organizada em Lagoa da Canoa, pense que os políticos de cima que precisam dos líderes de Lagoa da Canoa, que estão mais próximos de você, seja o Jairzinho, que foi candidato a prefeito, ou a Tainá, que está como prefeita, eu brinco, isso aqui é uma brincadeira só, que está como prefeita de fato, e a Edilza, prefeita de direito. Todos esses personagens, eles estão aí, num primeiro momento, defendendo os interesses da população, mas que você que está me acompanhando agora, parou o seu tempinho aqui para assistir esse podcast, entenda que você que tem que enxergar a sua necessidade, e a sua necessidade não passa por uma venda de votos. Entendeu? Então, é isso que você tem, é essa consciência que você tem que trabalhar, né, e disseminar na sua família. A venda do voto faz com que você perca o direito de qualquer reivindicação, por menor que seja. Por menor que seja. É isso que a gente está querendo dizer aqui. Mas vamos, Paulo, a gente conversou um pouquinho aqui, brevemente sobre o cenário político de Alagoas. Vamos voltar de novo para Lagoa da Canoa, porque tem muita gente querendo saber sobre a eleição de 2024. Conversei com o Jairzinho aqui, eu acredito até que ele passou por cima para não entrar em muita polêmica, eu entendo as razões dele, falou do que a gente viu e foi amplamente divulgado em redes sociais, meios de comunicação, até em redes nacionais, veículos de comunicação nacional, foi divulgado aqueles vídeos de captação ilícita de sufrágio, né, doutor? Falei corretamente? Captação ilícita de sufrágio. Eu falei corretamente. Né? Ok. Então, aqueles vídeos que foram divulgados ali nas redes sociais e em inúmeros meios de comunicação, falando de compra de voto, flagrante crime de compra de voto, e que até agora não deu em nada. Então, eu disse para o Jairzinho, estou dizendo a você, eu recebo inúmeras mensagens de pessoas querendo uma posição. E você sabe que a pessoa que está fora do processo político, do processo eleitoral, ele não está a par de como é que funciona todo esse desdobramento pós-eleição e diante de tudo que foi apurado pela Polícia Federal e que agora virou peça probatória nesse inquérito. Eu queria que você falasse a respeito disso. Como você, Tiago, eu também tenho recebido todos os dias perguntas, mensagens das pessoas. Paulo não vai dar em nada. Paulo, todo lugar
Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: eu não quero aqui colocar esperança demasiada na cabeça de ninguém. O que existe na justiça são os prazos e existe também uma certa lentidão. Nós tivemos a eleição em outubro, teve a divulgação dos vídeos, que a defesa da candidata alegou que eram provas ilícitas, já que não tinha autorização para gravação, e há uma determinação do Supremo, do TSE, do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Mas daí nós tivemos, ao mesmo tempo, por conta dos vídeos, uma operação da Polícia Federal, que veio numa ação com busca e apreensão e pegou alguns celulares, arma, dinheiro, anotações, agendas das pessoas envolvidas. E aí, lógico que o argumento da defesa foi que as provas eram ilícitas por não ter autorização. Mas a juíza levou em consideração o inquérito da Polícia Federal. Então, veja bem, os vídeos na jurisprudência, eles são nulos. Por quê? Porque tem que ter autorização de alguém, dos envolvidos ali na conversa, para gravação. Qual é o criminoso que vai autorizar? Ninguém vai, né? Uma coisa ilógica. E quem gravou foi uma pessoa que estava ali acompanhando, mas que não tinha nada a ver com a conversa. A juíza já impugnou essas provas? Impugnou, mas levou em conta o inquérito da Polícia Federal. Entendi. Então, nós temos em geral, hoje, na zona eleitoral, 3 processos. 2 AIGE, que é Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e temos uma representação especial. Tratando tanto da captação ilícita de voto, de sufrágio, que é a compra de voto, como do abuso de poder político e econômico praticado pela gestão. A juíza que estava, ela foi nomeada depois de outubro, novembro, dezembro, ela foi nomeada lá para a 17ª Vara em Maceió. Doutora Joyce. Joyce. E ela, lógico, nomeada lá, é uma vara complicada, porque trata dos crimes hediondos, né, roubo de carga, tráfico e outras coisas mais. Ela praticamente não veio mais a Giral. Então, ela ficou até 6 de dezembro. 6 de janeiro, a Justiça entrou de recesso do dia 20 de dezembro ao dia 6 de janeiro. Durante esse período, os prazos ficam parados, tudo fica parado. Então, já em 6 de janeiro, tomou posse a nova juíza, doutora Natália de Castro, que tem tentado colocar os processos para frente. Aí tem prazo, tem um processo que está com prazo para que os envolvidos foram citados para responder, para fazer a defesa. Outro ela já diferiu para que haja a designação de audiência para que sejam ouvidos testemunhos que foram citados. E no outro caso, são 3 ações, no outro também está aberto para também resposta dos acusados, dos implicados. E o que é que o inquérito da PF concluiu? Qual foi a conclusão do inquérito da PF? O inquérito da PF, com a quebra de sigilo bancário e telefônico, ele pôde juntar algumas provas que são capitais, algumas provas importantes, são extratos bancários. Sugerem o desequilíbrio do processo eleitoral? Com certeza. Porque você tem que entender que o que houve em Lagoa da Canoa, ele desequilibra a eleição. Esse processo do uso da máquina, que é o processo de abuso de poder econômico, ele traz do quê? Durante o registro da candidatura até a eleição, foram dados vários empregos. Os empregos temporários, aqueles empregos que as pessoas sabem que dificilmente voltarão a trabalhar. Foram também juntados outros usos que fizeram a máquina de carro de som que era alocado ao município, que estava na campanha, e outras ações. Então, tudo isso está lá no inquérito da Polícia Federal. E isso a gente vai esperar
o julgamento da ação para poder a gente ter a resposta da justiça. Eu prefiro acreditar na justiça, Tiago. Eu sou advogado e quero acreditar na justiça, porque se a gente desacreditar da justiça do país, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a lei de Talibã. Anarquia. Né? Olho por olho, dente por dente. Então a gente não pode, a gente tem que acreditar na justiça, mesmo que às vezes exista excesso, aconteça alguma coisa que a gente acha que é injusto, mas a gente tem que confiar na justiça. E a justiça, aqui e acolá, ela tem tomar decisões que realmente vêm contemplar as pessoas que esperam. A gente precisa acreditar muito na justiça. E nessa turma jovem de juízes, né? Porque o juiz final de carreira, a gente não pode esperar mais nada. Verdade. Agora, essa turma nova são pessoas que querem galgar algum né? Mas aquele outro ditado, aquela outra máxima jurídica ainda continua valendo, que eu ouvi muito essa também. Cabeça de juiz e bunda de neném, a gente nunca sabe o que vai sair. Porque o juiz, a decisão dele tem que ter o quê? Fundamentada na lei. Né? Agora, o que convence o juiz na sua decisão são os fatos, são as provas. A justiça eleitoral ela é complicada porque a gente citou aqui que teve vereador que gastou 500 mil, 900. Como é que a gente prova isso? Né? A gente não consegue provar. Quem recebeu não vai dizer. Então, a justiça eleitoral diz, traga as provas. O limite de campanha era R$159 mil. Se o prefeito gastou 15 milhões, cadê as provas? Então vejam bem. Agora, o que está lá, que é inquérito da Polícia Federal, mostrando que houve gastos exorbitantes, pessoas que têm uma movimentação financeira que não corresponde com o seu ganho, né? O seu salário, ou o que tem de renda. Então, tudo isso. A Justiça Federal, a Polícia Federal fez um trabalho e o que tem lá, eu acho que é parte do inquérito, não está o inquérito completo. Então, eu acho que são 3 ações. O que eu digo a muita gente, quero dizer a quem está nos assistindo nesse momento, que a gente precisa cuidar da nossa vida, trabalhar. Eu estou trabalhando no meu escritório, está lá, eu voltei, passei a campanha um pouco afastado, mas estou lá, voltei com todo o gás. A gente precisa cuidar da vida. O que vai acontecer na seara política, na seara da justiça, a gente tem que aguardar. Mas vamos continuar a vida, vamos lutar, porque a gente não pode parar a vida por conta disso. Claro. Não é verdade? Mas aí, os fatos apurados, o que até agora tem se demonstrado, são provas graves que a gente espera e tem confiança que a justiça decida de forma... Bom, vocês ouviram, né? Nos resta aguardar e eu assino embaixo de tudo que Paulo acabou de dizer aqui agora. Vamos aguardar e confiar na justiça. O grupo hoje liderado por Jairzinho Lira, ele, no seu entendimento, vai permanecer unido, coeso, sob a liderança dele? É uma questão que depende muito do comportamento dele. Não é o meu comportamento, não é o comportamento das pessoas que fazem o grupo. Ele é o líder. Então, vai ser o comportamento dele, a forma dele que vai definir se esse grupo vai estar coeso, se esse grupo vai estar unido. Né? A gente tem a eleição de 2026, que é um termômetro muito importante, uma eleição estadual. Não sei se ele é candidato ou não, mas acredito assim, depende muito da condição dele, da firmeza dele para que esse grupo esteja unido. Porque o líder é ele. Terceira vez que ele perde, né? A disputa pelo comando da prefeitura. Você acompanhou as 3 em momentos distintos, em conjunturas políticas distintas. Como você avalia
o Jairzinho da primeira vez que perdeu para hoje? Estou falando o político, a postura, o comportamento. Eu diria que o Jairzinho tinha tudo para quebrar um recorde do meu tio Antônio Francisco, o primeiro prefeito de Lagoa da Canoa, e ficou 20 anos no poder. Jairzinho ficou 12. E eu acho que ele quebraria se ele tivesse tomado, naquela eleição em que ele perdeu, as decisões corretas. Ele, acho que subestimou um pouco e não tomou os cuidados que deveriam tomar e perdeu a eleição. E nesse perder a eleição, de lá para cá já são umas 2 derrotas. Então, eu acho que a política todo dia nos ensina. Você não pode subestimar. Você tem que sempre estar atento, com os olhos arregalados e percebendo o que está acontecendo no grupo. Então, eu acho que ele hoje está mais maduro. Tem 2 mandatos de deputado estadual. Lógico que a idade também lhe permite ter mais experiência. Então, tempo de aprender ele teve de sobra. Você acha que está um burburinho muito grande na cidade, um burburinho positivo, eu vejo, voltando à questão da postura de Igor Bará, né? Como fiscalizador, a gente comentou aqui que não existia essa postura no Legislativo e o Executivo Municipal não está acostumado com esse tipo de comportamento. Você acha que o nome de Igor Bará pode surgir não como uma liderança para fazer sombra a Jairzinho, até porque você já disse toda a trajetória de Jairzinho, o currículo de Jairzinho aí, mas que possa também se tornar, no futuro próximo, uma opção? Eu acho que o Igor está fazendo o trabalho dele. Então, eu acho assim, ele vai ter o espaço dele, ele vai criar o espaço dele, ele vai ter um destaque por ser contra a gestão, por estar ali atento, fazendo um trabalho de vereador. Talvez desperte em muitas pessoas o interesse pelo legislativo. E aí o futuro a Deus pertence. Eu acho que hoje a polarização está entre Jairzinho e o grupo da prefeita, mas do grupo da Tainá. Agora, isso ninguém pode dizer que isso é permanente. Tá vendo aí? Você incorreu no trocadilho aí agora. Você chamou o grupo da prefeita e se referiu a Tainá. A prefeita é Dilza, viu? Pra depois vocês não falarem aí que eu tô dizendo aí. Não, porque o grupo, na realidade, o grupo foi dela, assim, ela pegou alguém que ela tirou do páreo porque tinha 24% das intenções de voto, depois trouxe de volta, sem dinheiro, a candidata não tinha dinheiro. E ela, se a gente tirar aqui os motivos, ela elegeu a sucessora. Sem Entendi. dinheiro, uma pessoa que lá atrás tinha 24% das intenções, enquanto o Jairzinho tinha 53%. Eu entendi. Então, veja bem, a gente tem que colocar isso. Agora, tudo pode acontecer e lideranças surgem porque o Igor está fazendo o trabalho dele. O Igor está despertando na população do Lagoa da Canoa que o trabalho do vereador é fiscalizar. Não é estar bajulando a prefeita, não é estar recebendo propina, não. O trabalho do vereador é fiscalizar para que a saúde funcione, para que a escola funcione, para que a população seja contemplada. Para que a população, enquanto o povo não entender isso, vai ficar assim. Você sofre 3 anos, mas no último ano você respira um pouquinho, aí vai lá e dá o voto porque alguém chegou com algum, né? Eu vi gente que esperou um tempo por uma cirurgia e disse, não, vamos resolver. Quem resolveu? O município. E a pessoa achou que devia o voto. Uhum. Sofreu, às vezes, 1 ano, 2 anos. Então, a eleição da Canoa está muito complexa nesse sentido. Então, eu vejo assim, o Igor está fazendo o papel dele. Ele tem que fazer aquilo que ele acredita. Né? É uma pessoa que, pelas condições, e isso não justifica. Não precisa da ajuda lá da gestão para fazer, né, o papel dele.
as ajudas que tem. Então, ele está fazendo o papel dele. Eu vou fazer meu papel de vereador, Aí tá como fazendo bem deve feito. ser feito. Tá fazendo Então, bem aqui feito. vai meus parabéns ao Igor. Eu acho que ele está fazendo o papel dele, papel correto, como vereador, como representante do povo. Representante do povo. Representante do povo é isso. Não é você estar balançando a cabeça como catenga, não é você dizer amém a tudo. Você tem que ter uma posição. Eu mesmo, se eu tivesse sido vereador, mesmo com o prefeito do meu lado, eu jamais abriria mão daquilo que Do seu papel, do meu papel, daquilo que eu acredito, enquanto membro do de Legislativo. construção, de ajudar, de melhorar isso, melhorar aquilo, que eu sempre fiz isso. Verdade. Eu fiz como secretário. O secretário é nomeado. Pode ser demitido amanhã. Imagina alguém que tem um mandato concedido pelo povo, que não depende de prefeito. Como estamos, Luquinhas? Lucas, como estamos? Sem visualizações aqui. Não, minutos. 1h e 22 minutos. Paulo. Rapaz, tempo, viu? Uma Não hora e é? meia, já começou com uma porra. Olha, tá aberto o microfone? Tá? Paulo, eu queria agradecer, né? Agradecer você ter aceitado esse convite. Esse convite ele vai se repetir. Eu vou fazer novamente para a gente conversar sobre os temas relacionados à política, que é uma infinidade de temas que a gente não chegou a abordar nem 1% deles aqui, né? E eu acho que você agrega muito esse tipo de discussão, de trabalho de formiguinha, de conscientização de quem está nos assistindo agora. Eu queria lhe agradecer e novamente dizer que esse convite vai surgir novamente e eu espero que você aceite. Suas considerações finais, fique à vontade. Diago, eu quero agradecer a você pelo convite. Nós começamos nos conhecemos lá atrás, né? Eu acho que tem menos de um ano. Menos de um ano, né? E assim, eu acho que durante a campanha a gente não conversou direito, né? E depois você terminou se encaixando e tendo os espaços assim que você merece. E dizer assim que eu estou à disposição. É para discutir canoa, é para discutir advocacia, é para discutir. Nós estamos à disposição. Eu sou um cara muito atento à conjuntura política do país, do Estado. Eu acompanho muito, eu leio muito, todos os dias. Entendeu? E a gente tem, assim, como contribuir para que Lagoa da Canoa seja melhor do que o que está. Entendeu? Eu não posso julgar a prefeita, já que está no início do mandato. Você diz que é prefeita de direito, mas ela vai ter a oportunidade, só está com menos de um mês, né? 31 dias 31 hoje. dias de mandato. Ela vai ter a oportunidade de mostrar. Daqui veio, né? E digo, é uma pessoa que é Deusa, que é a prefeita hoje, a gente não tem o que dizer dela. Verdade. Entendeu? Uma pessoa... Apesar de muitas pessoas em Lagoa da Canoa terem pessoalizado as críticas que eu fiz, pessoalmente eu não tenho nada não, contra porque, nem ela, porque nem Reinaldo. na realidade a gente, as críticas que o pessoal fazia era mais em cima da gestão, em cima da prefeita. Mas Deus é uma pessoa de uma família de bem, uma pessoa que é tranquila, né? Então a gente espera muito que ela faça um grande... E eu torço, eu não sou daquele tipo, quanto pior, melhor. Eu torço que ela faça um grande trabalho, que ela possa ser independente, fazer um grande trabalho. Eu acho que essa questão de você tentar sufocar o que apoiou... Quem sai perdendo é o povo. Não, isso não funciona. E quem sai perdendo é o povo. Não funciona. Acho que você tem que dar uma certa liberdade para a pessoa pensar, raciocinar e colocar a sua personalidade, né? O que a gente não... Então, eu espero muito. É um mês só, então a gente espera. Eu, como canoense, torço para que ela faça um grande governo, para que ela melhore a Lagoa da Canoa, apesar das desconfianças de que o apoio não político é complicado, de que vai ter muita interferência, mas que ela possa vencer tudo isso e fazer uma grande gestão. No geral, dizer assim, que, como eu disse aqui, voltei ao meu escritório, estou à disposição do povo da Canoa, recebo lá no meu escritório todo mundo e quero aqui dar um alerta, que a gente ficou de conversar sobre isso e não conversamos. Eu trabalho muito com o direito previdenciário. E muitas pessoas deixam para se organizar quando está perto de se aposentar. A gente tem muitos casos de pessoas que trabalham a vida toda como agricultor
e na hora de se aposentar tem que provar que é agricultor e tem a dificuldade de provar. Então a gente sempre orienta, falta 2 anos, 3 anos, 4 anos, nos procura lá no escritório. Então você que acompanhou a live aqui, viu, está precisando se aposentar, não está querendo mais viver de benefício e quer agora, enquanto agricultor que teve a vida toda na roça aí, procurar o devido descanso, procure o doutor. Não, mas é para isso. Mas daí tem os requisitos, né? Tem que ter idade, né? 55 anos para mulher, 60 para homem. Mas eu estou falando aqui das provas. Hoje a gente tem uma discussão muito grande, porque quem julga a vida do agricultor, se ele tem direito ou não, é quem nunca esteve na roça. É o pessoal do INSS. Quando nega, a gente vai para a justiça. E a justiça lá são pessoas que nunca estiveram na roça. Não conhecem a realidade. Né? Aí chega lá e diz, a mulher tem que ter calo para provar que é agricultora. Veja que isso é muito relativo. Pronto, eu tenho hiperidrose. Eu nunca vou ter calo. De jeito Sim, tem gente que não consegue ter calo. Mas isso não descaracteriza você como agricultora. A mulher, principalmente. A mulher vai para a roça, ajuda o cara lá faz a comida do cara, ajuda o cara a quebrar fumo, ajuda o cara a desolhar fumo, ajuda meu mundo de coisa, mas não faz calo nas mãos. Aí isso faz de você uma pessoa que não é agricultora? Não. Mas a justiça vê dessa forma. Então a gente está aberto para conversar, para orientar e agradecer a oportunidade de dizer a você para conversar sobre Canoa, de Alagoas e o que for de interesse da população, a gente está às ordens. É só mandar o convite que a gente está aqui à sua disposição. Muito obrigado. Lhe parabenizar pela iniciativa. Eu já estive aqui em outra ocasião com outro entrevistador, mas assim, dizer que era outro podcast. Era outro podcast. Mas dizer a você que você tem, dessa forma você contribui muito com Canoa, né? E assim, formar opinião. Eu acho que esse é o grande sentido das coisas. E o grande desafio, né? A gente desafiar aquele pessoal que é o analfabeto funcional para que eles procurem começar a entender o que lê, né, o que vê, porque hoje a mídia é muito pesada e as pessoas vão muito por mídia, é muito pela primeira informação. E a gente tem que ter muito cuidado. Meus amigos, mais uma vez eu agradeço a vocês. Hoje eu tinha outros assuntos para falar aqui também, mas a conversa se estendeu. Meu amigo Paulo fez esse bate-papo fluir aqui com muita leveza. Eu queria deixar aqui a mensagem que sexta-feira que vem a gente vai ter aqui o prefeito de Telha, uma cidade que é da região do Baixo São Francisco, sergipano, vai vir aqui no estúdio conversar com a gente, e a gente vai tratar de assuntos relacionados à política, o cenário político de Sergipe. Eu agradeço a vocês mais uma vez, um forte abraço a todos, fiquem com Deus.